Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento ao qual você venha se sintonizar comigo. Eu me chamo Gisele, satisfação, e vamos a mais um vídeo desse canal, onde abordamos sobre chamas gêmeas de maneira majoritária. E hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que desde que eu comecei a produzir conteúdo vocês me pedem assiduamente. Só que eu nunca fiz porque eu sabia que eu não poderia falar qualquer coisa. Eu precisava pesquisar sobre esse assunto, precisava meditar sobre esse assunto para ver o que a minha intuição me falava, e precisava também falar com outros duplos de chama para saber as percepções dessas outras chamas que também estão em dinâmicas assim como eu, porque eu não posso levar só o que eu não posso, quer dizer, trazer para esse canal somente o que eu vejo na minha própria dinâmica, porque eu vou ter uma dinâmica isolada sobre esse assunto de hoje, que é um tanto quanto delicado de eu esmiuçar. Então eu precisava consultar 3 fontes diferentes para trazer esse assunto para vocês e para eu não falar besteira no final das contas. Consultar minha intuição e meditar sobre esse assunto, consultar outras chamas gêmeas e também pesquisar algumas fontes sobre todos esses panoramas, tá? E foi exatamente o que eu fiz, por isso que eu até demorei fazer mais vídeos aqui nesse canal, porque eu precisava tirar um tempo para organizar todo o corpo de conhecimento que eu estava digerindo ao querer falar sobre esse assunto, tá? E assim tratar sobre essas questões que hoje eu vou trazer, que é sobre as polaridades dentro da dinâmica de chamas gêmeas. Como saber qual a sua polaridade dentro da dinâmica de chamas gêmeas. Como saber se você é o divino feminino ou o divino masculino dentro da sua dinâmica de chamas gêmeas. Então hoje especificamente nós falaremos sobre isso, que é um assunto profundo e que eu não poderia falar de qualquer maneira ou de maneira superficial, né? É uma responsabilidade eu estar aqui no YouTube falando e instruindo de certa forma outros duplos de chama. Portanto, não acho que seja interessante eu filtrar isso somente com base na minha intuição ou com base na minha dinâmica, e sim, de uma forma geral, constar o que a minha intuição diz sobre esse assunto, pescar informações de outras chaminhas sobre as suas próprias dinâmicas, entender todo esse panorama para que eu tenha uma visão mais abrangente para passar para vocês, tá? Bom, é isso. Hoje falaremos sobre como saber qual a sua polaridade dentro da sua conexão de chama gêmea. Se você é o Yin ou é o Yang dentro da sua conexão de chamas gêmeas. Então esse é o vídeo e seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do meu canal. Antes de nós prosseguirmos falando sobre esse assunto, eu quero te dizer que eu, Gisele, sou taróloga, atendo pessoas que são chamas gêmeas com uma metodologia que eu canalizei para chaminhas de plantão, que se chama o Percurso Sagrado das Chamas Gêmeas. Também tiro tarô e faço leituras de tarô, sessões particulares para as pessoas que não são chamas e que só querem um esclarecimento sobre a sua vida em algum aspecto. Eu sou professora de tarô para quem quer ler as cartas de uma maneira correta e assim tanto tirar cartas para si quanto para os outros, e trabalhar com isso também é uma possibilidade, tanto quanto também dou mentorias de alta magia, tá bom? Para pessoas que querem se desenvolver mediunicamente sem estar filiados a alguma religião ou a dogmas, ok? Principalmente para quem é chaminha, se desenvolver na alta magia é muito válido, porque todas as chamas gêmeas precisam desenvolver a mediunidade no processo da dinâmica, tá? Mas enfim, sem mais delongas, vamos lá a mais um vídeo desse canal. Bom, como eu estava mencionando para vocês, para fazer esse vídeo eu não poderia fazê-lo de qualquer maneira, porque seria irresponsabilidade da minha parte. E como eu tenho um certo zelo por aquilo que eu falo, e tenho um certo zelo também pelas pessoas que me acompanham e passar essa credibilidade para vocês também, eu fui atrás de informações. Consultei outras chamas gêmeas para saber como é que era as dinâmicas delas, né? Porque eu não ia só trazer aqui as informações da minha própria dinâmica, porque achei que ficaria incompleto esse estudo de certa forma. Então, com base nessas pessoas que eu estava falando e esses outros duplos de chamas que eu consultei, que alguns são meus amigos, outros são chamas mais distantes, mas que eu sabia que eu poderia falar sobre esse assunto, né? Eu tirei algumas conclusões. Primeiramente, não existem duplas de chamas
que todas elas tenham o mesmo padrão correspondente quanto a essas questões das polaridades, tá? Tem certos canais do YouTube que falam sobre chamas gêmeas e também tem certos IGs do Instagram que falam sobre esse assunto, que dizem que sempre se há uma correspondência do divino masculino ter a ferida do abandono e fugir da dinâmica, e o divino feminino ter a ferida da rejeição e perseguir a sua chama. O que eu constatei que não é uma veracidade, porque as dinâmicas não são lineares nesse sentido quanto às polaridades. Conversando com outros duplos de chama, percebi que tem divinas femininas que têm a ferida da rejeição e a ferida do abandono, e que em determinados momentos do percurso delas, fogem e perseguem a chama gêmea delas, dependendo de como elas estão na dinâmica e dos processos de cura que elas precisam enveredar naquele devido momento. Observei também que nem todo divino masculino que foge tem a ferida do abandono. Alguns têm a ferida da rejeição e não a do abandono. Então, olha que interessante. Isso serve para quebrar paradigmas quanto a observar ou até como veredito de que a dinâmica é linear quanto a essas questões das polaridades, porque realmente ela não é. E eu constatei isso tanto na minha dinâmica quanto na dinâmica de outras pessoas. Então, por exemplo, eu, Gisele, sou uma divina feminina que tenho a ferida da rejeição, mas que por muito tempo corri na minha dinâmica de chamas gêmeas. Corri no sentido de renegar o afeto, o amor que eu tinha pela minha chama gêmea, não querer saber, não querer entender nada desses assuntos e seguir a minha vida como se nada tivesse acontecido. E a chama, a pessoa que está no processo de chamas gêmeas comigo, apesar de ser divina masculina, nunca correu de mim. Nunca houve assim, uma questão dessa pessoa correr. Muito pelo contrário. Então, olha que interessante. E eu, como divina feminina, que corria. Então, isso já serve também para vocês notarem como que esses paradigmas começam a ser quebrados, para vocês verem de que se basear numa linearidade, quando a nossa conexão de chamas gêmeas é multidimensional, não é algo que vai nos levar muito longe quanto ao entendimento real da nossa dinâmica. E isso é bastante interessante de nós amadurecermos dentro do nosso coração, ok? Então, o primeiro ponto sobre esse assunto é de que não há uma linearidade completamente correta quando o assunto é uma dinâmica de chamas gêmeas. Você pode ser um divino feminino que persegue e tem a ferida do abandono, você pode ser um divino feminino que tem a ferida da rejeição e que persegue, você pode ser um divino feminino que tem a ferida do abandono e que corre. A sua chama gêmea pode ter a ferida do abandono, pode ter a ferida da rejeição. Então, é algo um tanto quanto relativo, tá? Então, eu acabei percebendo isso, gente. Aí vocês podem me perguntar, Gi, mas essa questão é meio largada mesmo? Não há nenhum tipo de linearidade nesse assunto? Então, meus queridos, o que eu percebi é, majoritariamente, o divino masculino tem a ferida do abandono dentro das conexões de chamas gêmeas e eles é quem geralmente correm, só que nem em todos os casos. Geralmente e majoritariamente, a divina feminina é quem porta a ferida da rejeição e que persegue, mas novamente não é uma via de regra em nenhum dos dois casos, mas é majoritariamente o que acontece, entende? Então, só recapitulando, divino feminino tem a ferida da rejeição e geralmente persegue. Geralmente, majoritariamente, porém não é uma via de regra. Divino masculino corre, tem a ferida do abandono e é isso. Porém, não é uma via de regra, é o que majoritariamente acontece. Então, é isso, meu povo. Existem tipos e tipos e tipos e tipos e tipos de dinâmica de chamas gêmeas. E você pode acabar mais confuso se você tenta linearizar a sua dinâmica dentro dos tópicos dos conteúdos que há sobre chamas gêmeas e sobre essa certa linearidade que não existe quanto a essas polaridades e quanto à maneira que elas se comportam dentro da dinâmica. No final das contas, o veredito que a gente tira a partir daqui é que é muito mais válido você ouvir a sua intuição e seu coração, mesmo ao consultar esses conteúdos, tá? Então, fica aí uma ressalta para você.
Algumas dinâmicas são muito mais fáceis de enxergar quem é o divino feminino e quem é o divino masculino do que outras, tá? Tem algumas dinâmicas que são muito fáceis de observar isso, já tem outras dinâmicas que não são tão simples de enxergar essa dança oposta complementar. E isso tem um motivo aparente, tá? O motivo aparente é que existem tipos e tipos de dinâmica, apesar de as dinâmicas serem similares em alguns pontos, como as chamas gêmeas todas passarem pela noite escura da alma, ter a questão dos espelhamentos, ter a questão dessas polaridades, algum mais feminino e outro mais masculino, né? Nessa dança dos dois lá que estão nessa própria dinâmica, se encontrarem, ter a fase da lua de mel, enfim, por mais que as chamas gêmeas tenham essas certas características similares, porém nem todas são completamente iguais nesse sentido, tá? Então há essa questão de tipos e tipos e tipos de dinâmica. O divino masculino, ele pode estar com o masculino dele aqui, porém, na fonte do qual ele foi criado, ele terá uma energia predominantemente feminina. Então, algo que me ajudou a entender todos esses panoramas é entender que eu, como uma chama gêmea, tenho uma energia que estou manifestando nessa vida para curar e para viver os processos que eu ainda preciso internalizar e transcender dentro de mim e aprender ou curar. E eu tenho a energia da minha fonte, de quando eu fui gerado por divino Deus Pai e Mãe Todo Criador. Então, há disso, eu sou divina feminina nessa vida, porém eu também tenho a minha energia base, a minha energia original, que pode ser tanto igual à que eu manifesto nessa vida, quanto diferente. E é por isso que as dinâmicas não são completamente lineares e não é preto no branco, é muito mais um degradê sobre como elas funcionam, tá bom? Então, vamos a algumas explicações quanto a esse tópico. O divino feminino, ele pode ser tanto o divino feminino aqui, nessa encarnação, quanto o divino feminino na fonte, do qual ela foi gerada por Deus Pai e Mãe Todo Criador e Todo Poderoso, ou não. Pode ser com que você, como divina feminina, não se adeque tanto ao papel de divino feminino nessa vida, por você ter a sua origem como um divino masculino, mas precisar nessa vida trabalhar questões que te remetam ao feminino. Da mesma forma, a sua chama gêmea pode ser um divino masculino, que é divino masculino aqui, nessa vida. Porque coisas que essa pessoa, que a sua chama gêmea vem aprender, dizem respeito a ela precisar aprender nessa vida sobre energia masculina, sobre essas questões. E te espelhar que ele precisa te espelhar. Porém, na fonte, a energia dela é divina feminina. Então, olha que interessante. Também há os casos em que há uma divina feminina que está manifestando e portando o divino feminino aqui, e também o divino feminino na fonte, na energia primordial dela. E já há divinos masculinos que estão portando o divino masculino aqui, mas são divinos masculinos também na fonte. Então, olha só que doido. Eu comecei a ter essas reflexões porque eu comecei também a perceber de que, por exemplo, eu, Gisele, sempre fui uma divina feminina que não parecia ser uma divina feminina, no sentido de que eu sempre fui uma divina feminina muito questionadora, muito racional. Eu comecei fugindo na minha dinâmica de chamas gêmeas, não queria saber sobre dinâmica, e hoje eu reconheço a minha energia feminina e reconheço que essa é a polaridade que eu estou aqui para trabalhar, sabe? E para assim equilibrar com o meu divino masculino, porque eu sinto como se eu fosse o masculino na fonte, mas manifestando o feminino aqui, entende? Para conseguir contrabalancear essas duas energias. E eu sinto a chama, a minha contraparte, justamente o contrário, ela sendo o feminino na base, na energia primordial, e manifestando a energia masculina aqui. Então isso é bem interessante. Há dinâmicas que são mais tranquilas de compreender quem é o divino feminino e quem é o divino masculino, porque em algumas dinâmicas o masculino lá na fonte é o masculino aqui nessa vida, e o feminino na fonte é o feminino aqui nessa vida, entende? E aí por isso que as divinas femininas que são na origem, na sua energia original da criação, e estão manifestadas aqui, tem um feminino super irradiante, né? Você olha para aquela pessoa, você sabe, pô, divina feminina na vida. Só que tem esses casos que, por exemplo, a divina feminina é feminina aqui, mas a energia original dela é de divino masculino. Portanto, ela vai ter uma forte energia masculina, apesar de ter um feminino aqui nessa vida.
manifestado e manifestando, né, esse divino feminino. Então isso é muito interessante. Isso já abre o leque, né, já abre a cabeça de uma forma bem interessante. Então há o divino feminino na fonte, que pode ou não ser o divino feminino aqui encarnado no agora, como um divino feminino. Pode ser um divino masculino, mas que é divino feminino na fonte. Pode ter também o divino masculino na fonte, mas que está manifestando o divino feminino aqui. Pode ter o divino feminino do agora, que manifesta o divino feminino na fonte também, e que manifesta ele agora. E há o divino masculino que pode refletir o divino masculino agora e que também é divino masculino na fonte. Olha só que doido. Então tem 4 opções para uma dinâmica assim veradar: divina feminina na fonte e divina feminina no aqui e agora, divino masculino na fonte e divino masculino no aqui e agora. E aí essas duas pessoas formam uma dupla de chama, que é fácil de identificar quem é o divino feminino e o divino masculino, porque estão nas suas polaridades primordiais características no aqui e agora. Mas também tem essas outras duas formas, mas também há essas outras vias aqui, por exemplo, de um divino masculino na fonte ter o feminino aqui, e da sua contraparte divina, do divino feminino na fonte, mas que há o divino, mas que está no divino masculino aqui. Então olha só que interessante. Então tem a possibilidade da fonte masculina manifestar o presente masculino, a fonte feminina o presente feminino, a fonte masculina o presente feminino e a fonte feminina o presente masculino. Então olha só que coisa doida. Eu sei que é um pouco buga um pouco a nossa cabeça, né? Mas é uma via de entendimento muito interessante. Então pode haver esse tipo de dinâmica, onde o divino feminino da fonte representa o divino masculino do agora. O divino masculino do agora, que é o divino feminino da fonte. E essas duas pessoas formarem um par de chamas, tá bom? E aí é o que se chama de polaridades trocadas dentro da conexão de chamas gêmeas, porque elas não obedecem essa linearidade que às vezes algumas chamas gêmeas estão acometidas, do divino feminino da fonte ser o divino feminino do aqui e agora, e o divino masculino da fonte ser o divino masculino do aqui e agora, tá? Quando se há o divino masculino na fonte manifestando o divino masculino no aqui e agora, é fácil de identificar, porque geralmente a pessoa vai ter uma energia masculina bem forte. Quando se há o divino feminino na fonte manifestando esse mesmo divino feminino no aqui e agora, é fácil identificar, porque geralmente essa pessoa vai ter energia feminina bem alta e isso vai ser bastante perceptível. Agora, quando se há o divino masculino na fonte manifestando o divino feminino nessa encarnação, a gente precisa enxergar nas entrelinhas para captar e para identificar qual a polaridade daquelas pessoas, daquele duplo de chama, né? Enfim, daquela contraparte divina. Pois geralmente, ou tem um certo equilíbrio dessa energia, né? Por portar o divino masculino na fonte e o feminino no aqui e agora. Então ela pode ter um equilíbrio por esse eixo, né? Ou ela pode ter o extremo dessas ambas polaridades manifestando no aqui e agora, para que ela possa curar as duas também. Então há uma possibilidade disso acontecer. Geralmente as divinas femininas que não são divinas femininas na origem, são divinas femininas no aqui e agora, que tem uma parcela de racionalização, tem uma energia racional bastante forte. E também pode haver a dupla dessa pessoa que é feminina, mas que tem um racional bastante forte, dessa outra contraparte dela ter um divino masculino, mas também ter um certo sentimentalismo, que não é característico do divino masculino. Então há essas vias, tá? Pode ser um pouco confuso, mas enfim, essa explicação fez muito mais sentido para mim, ok? Dando o meu exemplo, eu, Gisele, sou uma pessoa que me vejo como uma divina feminina no aqui e agora, mas que eu tenho um excesso de racionalismo muito grande, o que me leva a deduzir que eu sou uma masculina na minha origem, e a chama é justamente o oposto disso. Porém, eu sinto a chama muito mais no equilíbrio das polaridades, me refletindo aquilo que precisa curar, do que, por exemplo, o contrário ou algo assim. Eu vejo eu com as duas polaridades, um certo desequilíbrio pendendo para o equilíbrio das duas, entende? Então isso é interessante de notarmos. Bom, depois de eu ter dado essa explicação muito louca, que eu acho interessante vocês até voltarem esse vídeo e verem um monte de vezes até vocês captarem a essência da coisa, eu quero falar sobre as características da divina feminina e as características do divino masculino, tá? Vou dar algumas características porque ajuda a identificar de todo modo se você é o divino feminino ou o divino masculino nessa encarnação.
Primeiro ponto, e que é muito óbvio porque é muito comentado. O divino feminino geralmente tem uma energia sensível, empática, amorosa e emocional. Então isso é muito real, tá? Eu me lembro desde quando eu era criancinha que eu tinha realmente uma energia feminina bastante forte, apesar do meu masculino encobrir muito isso, mas eu sempre fui a pessoa mais empática da minha família, né? Eu sou a única vegetariana da minha família e desde os 16 anos que eu despertei para essa questão, né, e tal. Então esse ponto é muito interessante. A gente geralmente é o mais sensível da nossa família. Divinas femininas, pessoas que portam essa polaridade, geralmente possuem uma intuição e uma conexão muito forte com a quarta dimensão, tá? Então elas têm uma conexão com a materialidade, porém é muito menos do que com o astral. O astral é sempre mais forte pra gente. Os nossos sonhos são muito intensos. A gente tem uma conexão muito forte com a quarta dimensão. Eu percebo de que os meus guias conversam muito mais comigo pelos sonhos do que com intuições ou eventos práticos no cotidiano. Muitos sonhos meus são reveladores ou falam sobre padrões que eu preciso curar e questões assim. Eu acho bem interessante como essa conexão por sonho é forte. E divinas femininas geralmente é isso, se conectam muito mais com o extrafísico de certa forma. Tem chamas gêmeas que tem projeção astral facilmente, então é muito interessante tudo isso. É como se a gente se conectasse mais com o outro lado do que aterrada, do que aqui no agora, e isso é bem interessante. Geralmente também as divinas femininas desde a infância têm um pezinho no oculto, seja na espiritualidade, na bruxaria, na espiritualidade como um todo, enfim, a gente é curiosa para essas questões, né? Eu me lembro que na minha infância eu pegava uns galhos de árvore e eu começava a desenhar um pentagrama no chão, nem sabendo que era um pentagrama. Inclusive é o símbolo que eu tenho aqui no meu pescoço de proteção, né? Mas eu sempre fui meio bruxinha assim e meu ex-namorado me chamava de bruxinha e eu nem sabia o porquê. Antes de eu começar no tarô e tal, né? E também na alta magia, então olha só que fato interessante. Então é isso, geralmente as divinas femininas elas se conectam muito com a espiritualidade desde pequenas, desde novas, desde sua mais tenra idade, sabe? A gente que é divina feminina, geralmente temos também muita criatividade, muita inventividade, gostamos muito de instrumentos musicais, gostamos de cantar, não é uma via de regra, mas eu percebo isso, ou gostamos muito de desenhar, ou de escrever poesias e tal. Eu me lembro que com 13 anos eu compunha música, sabe? Eu gostava de escrever músicas, olha só que aleatório. Agora que eu lembrei falando sobre isso, mas geralmente a gente tem uma veia bem artística. Não que o divino masculino não tenha essa veia artística, ele pode ter sim, só que isso predominantemente é nosso, essa questão dessa introspecção e dessa questão da gente aliviar as nossas tensões com coisas artísticas desde sempre, é algo que eu percebo, tá? A gente tem maior conexão também com o elemento terra e o elemento água. O elemento terra dizendo respeito a Pachamama, né, a mãe natureza, a bichos, a animais. Eu sempre tive muito amor a bichos e animais. E também com o elemento água, porque justamente a água também está ligada ao divino feminino, às energias de elemento passivo, enfim. Então há disso. E geralmente nós temos a ferida da rejeição, porém não sendo uma via de regra, ok? Então esse é um ponto muito interessante. Gostaria também de citar características sombras do divino feminino, porque nós que estamos nesse percurso de chamas gêmeas, a gente é impelida a visualizar também os nossos aspectos sombras, e aqui eu quero apontar alguns para você notar se você já se curou de algum desses, ou se você ainda tem, ou se você teve em algum momento e hoje já curou, tá bom? Mas enfim, então uma característica sombra do divino feminino é que a gente se doa muito e não sabe receber. A gente sempre se doa muito, seja para amizade, seja para namoro, seja para o trabalho, e quando alguém quer nos ajudar, geralmente a gente não sabe receber. Então esse é um ponto bem interessante que eu observei na minha dinâmica sobre a maneira como eu lidava com a chama, sobre a maneira como eu lido com as outras pessoas e sobre como eu lido comigo mesma, no final das contas, nessa questão da doação excessiva e da falta de nutrição que eu tinha, sabe? Então esse é um ponto que a gente tem muito, bastante, e é um desequilíbrio da energia feminina, a falta da troca equivalente dentro de nós.
Isso pode ser externalizado de várias formas, seja a gente trabalhando muito, a gente se doando muito para os outros, a gente resolvendo muito problema dos outros, esquecendo de olhar para o nosso próprio umbigo, sabe? Enfim. Nós, divinas femininas, muitas vezes também temos as emoções à flor da pele. Então, aquilo que a gente sente, a gente quer externalizar. Aquilo que dói, a gente quer externalizar. Aquilo que machuca, a gente sente intensamente. Então, é tudo muito, assim, instável dentro da gente, porque a gente sente muito. E é só colocando pra fora que aquele sentimento passa. Só que ao colocar pra fora e já manifestar outra sensação, logo por conseguinte, isso pode muito bem confundir as pessoas e fazer com que elas pensem que a gente é confusa, né? Nessa energia das emoções à flor da pele, porque a gente sente tudo muito com muita intensidade e a gente geralmente coloca ou quer colocar muito disso pra fora, sendo que nem sempre o outro vai nos entender, sabe? Independente se seja a nossa chama gêmea ou não, mas não entende muitas vezes. Então isso é muito interessante. A gente tem muitas emoções à flor da pele e se envolve muito com elas, não conseguimos ter um filtro muitas das vezes e a gente age em cima delas. E esse é um ponto que a gente tem que trabalhar muito como divinas femininas. Terceiro ponto, o vitimismo. Chamas gêmeas divinas femininas geralmente tem muito vitimismo, sabe? Pelo que eu percebo, a gente se culpa muito por muita coisa que a gente nem precisaria se culpar tanto. A gente tem uma mania de autoflagelação, sabe? Ficar, ai meu Deus, mas tal coisa aconteceu comigo. Ai, nossa, mas se eu tivesse agido de uma forma diferente, blá blá blá. Mano, foda-se, não agiu de uma maneira diferente, segue a vida, não tem como, já foi, já passou, enfim. Foi algo que a minha energia masculina começou a me doutrinar nesse sentido, sabe? Do tipo assim, cara, o que passou, passou, mano. Segue a tua vida, para de choramingar, sabe? Não que eu não precise olhar pra isso, claro que eu preciso, mas ficar me autoflagelando, tendo autopiedade é um saco comigo mesma. Isso trava a minha vida e trava a tua vida se tu também faz isso. A gente que é divina feminina também tem dificuldade em assumir autorresponsabilidade, ou a gente oculta ou a gente sofre ao extremo daquilo dali, mas nunca tem um pêndulo de equilíbrio, digamos assim, sabe? Nunca conseguimos ter um equilíbrio sobre isso. Geralmente também a gente culpa muito os outros e a gente tem uma tendência à manipulaçãozinha, sabe? A gente tem essa tendência, a gente é meio tóxica. Outra coisa que eu notei que é muito característica das divinas femininas, a gente geralmente quer salvar o divino masculino ou outras pessoas. E isso também faz com que a gente se esqueça da gente mesmo e dos nossos processos de cura. Nós, divinas femininas, também teremos algumas vezes, a maioria das vezes, majoritariamente, uma vontade de ficar sozinha, de se isolar, de ter uma introspecção. A gente é muito da introspecção nata. É algo que eu percebo muito. Eu gosto muito de sair, mas ficar em casa pra mim, assim, divinamente incrível. Sem condições. Nós tendemos a nos sacrificar também pelo bem-estar do outro. Nós temos um apego emocional, uma insegurança, também uma timidez. Pode ser com que a gente tenha uma fuga de nós mesmas por algum mecanismo vicioso, necessidade de aprovação, e a gente pode muitas vezes ser presa pelos nossos próprios sentimentos, tá? Então, é isso, pessoal. Agora, você, como divina feminina ou divina masculina que me segue, saberá as principais características do divino masculino para perceber se a sua chama gêmea é masculina ou feminina, tá? Só que só de você estar nesse vídeo me acompanhando e tendo muito mais vontade de pesquisar sobre esse assunto, eu acredito que você seja uma divina feminina, porque geralmente divinas femininas é quem senta o impulso para pesquisar sobre a dinâmica, bem mais do que o divino masculino. Mas enfim, vamos lá. Características do divino masculino: sociabilidade, pessoas muito mais ativas e muito mais voltadas ao externo. Então, geralmente os divinos masculinos são pessoas que gostam muito de estar com muitas pessoas ou com o seu grupo de amigos e assim gostam de sair, gostam de ir para N rolês e gostam de afters da vida, né? Conseguem virar à noite, Deus me livre. Mas enfim, tem muito disso. Geralmente, divinos masculinos também têm uma necessidade de proteção, seja essa proteção material, ou seja, essas pessoas ficam felizes quando
provam algo para alguém de que estão bem materialmente, de que tem dinheiro ou questões assim, ou gostam da sua proteção ou têm essa necessidade de proteção no emocional. Geralmente podem ser pessoas muito fechadas para as emoções também, né? Geralmente o divino masculino tem essa característica, ele se protege pela barganha do que ele tem, pelo dinheiro, pelos status e etc. E muitas das vezes ele tem uma necessidade de aprovação nisso, por essas coisas materiais, tanto quanto ele tem mecanismos emocionais de defesa também, de não acessar as próprias emoções. Isso majoritariamente, não em todos os casos, tá? Geralmente o divino masculino também tem um nível maior de desapego. São pessoas que conseguem melhor do que a gente encerrar ciclos, são pessoas que conseguem, de certa maneira, vir a seguir em frente, vir a se relacionar com outras pessoas. A gente que é divina feminina não, né? A gente é mais de boa, às vezes a gente faz no ego algo pra mostrar pro divino masculino que a gente já superou quando a gente tá chorando por dentro. Então isso é outro traço da gente que eles não têm. Quando eles superam mesmo. Não que eles não ajam pelo ego, eles agem também, né? Bastante, mas eles pendem para esse maior desapego do que a gente, de maneira mais fácil ou mais rápida. Geralmente o divino masculino também tem uma necessidade maior de se arriscar, de fazer coisas novas, divertidas, ousadas. Já a gente que é divina feminina, a gente tá bem seguindo a nossa vida, né? Enfim, fazendo coisas que não remetem a essas ousadias, de certa forma. Geralmente o divino masculino também tem um senso maior de individualidade, então ele valoriza muito a própria rotina, valoriza muito aquilo que é dele, de certa maneira. Há muito esse senso de meu trabalho, minhas coisas, meu não sei o que, sabe? Então o divino masculino tem essa questão da individualidade muito latente, daquilo que é dele, enfim. E geralmente o divino masculino tem a ferida do abandono. Porém, essa não é a regra, como eu já mencionei nos meus estudos no começo desse vídeo, tá? E algumas características sombra do divino masculino também para nós nos atentarmos. Geralmente, o divino masculino tem uma tendência a ser alguém orgulhoso. Então, o divino masculino dentro de uma conexão, quando está no aspecto sombra negativo, pode ter uma tendência a ser orgulhoso, não dar o braço a torcer, ou não querer ouvir o divino feminino e ter o seu processo mais de individualidade mesmo, sabe? Então esse é um ponto, orgulho e frieza e distância, de certa forma. Segundo ponto, o divino masculino geralmente, quando em sombra, pode ter uma energia de ser alguém pegador também, alguém mulherengo, alguém que sai muito, fica com muitas pessoas. Isso é uma característica que pode ou não se manifestar, dependendo de quem é a sua chama gêmea, quem é a sua contraparte, o que ela tem que resolver dentro dela, o que você é espelho, o que ela te espelha, enfim. Então, há disso, tá? Geralmente, como o divino masculino tem a ferida do abandono, ele tende a se auto-abandonar. Da mesma forma que nós que temos a ferida da rejeição, a gente tem uma tendência a nos auto-rejeitar, né? A gente se auto-rejeita quando nós estamos nas nossas feridas emocionais, a nossa ferida da rejeição. Já o divino masculino, que é a nossa contraparte, muitas vezes ele tende a um auto-abandono. Um abandono de si mesmo através de não se pôr como um centro da sua própria vida, para além dessa energia de valorizar em demasia o material e de querer essa proteção emocional. Então o divino masculino geralmente tem um auto-abandono de si. Pode aguentar muita coisa que não deveria aguentar, justamente por não querer estar sozinho, não querer ficar sozinho, não querer estar sozinho, não querer sentir a solidão, porque solidão às vezes reflete o próprio abandono. Então é outro ponto bem delicado do divino masculino. E quem tem a ferida do abandono, principalmente, né? Já a gente que tem ferida da rejeição, pelo que eu percebo, falando exclusivamente por mim, eu me dou muito bem ficando sozinha. E eu tenho a dificuldade de socializar. Não gosto de socializar, não gosto de estar com muita gente, não gosto de estar em muitos lugares que tenham muitas pessoas. E eu me sinto facilmente rejeitada por pouca coisa. É uma característica que eu tô trabalhando bastante em mim para eu não deixar eu mesma ser afetada por essas questões, sabe? Mas é algo bem característico do divino feminino, geralmente, que tem essa ferida da rejeição, ok? Vamos lá. Geralmente também o divino masculino tem uma tendência a ser excessivamente voltado ao status quo, a dinheiro, a materialização,
ao que os outros vão pensar dele. Então o divino masculino geralmente no material tem essas questões, tá bom? No emocional não se aplica muito, porque geralmente tem uma tendência a ser mais pegador, né, e tal, não sendo uma regra, enfim, mas tem isso. Outra característica do divino masculino em sombra é justamente a necessidade de aprovação por essas vias, material e sexual também. Então há disso. Apego ao sucesso, uma energia de frieza ou de agressividade verbal. Então o divino masculino, quando em excesso, que também tende para o desequilíbrio, pode ser uma pessoa agressiva e pode ser uma pessoa presa à lógica e à razão das coisas demais, né? Então há disso. Algo que as pessoas confundem muito é de que há uma troca de polaridades dentro da dinâmica em algum momento. Isso não é válido, ok? Não é por aí. Não ocorre de fato, pelo menos ao meu ver, e de tudo que eu vivi na minha dinâmica, e observando também outras chamas, eu percebi de que não há essa questão de eu troquei de polaridade com meu gêmeo. Isso não ocorre, ok? O que ocorre é a troca de papel na dinâmica para um compreender a perspectiva do outro. Sabe, no começo desse vídeo, quando eu falei de que eu sou uma divina feminina, que no começo da minha dinâmica eu corri? Adivinha quem é que começou a perseguir de 2022 para cá? Eu. Olha que doido. Não perseguir no sentido de eu ser bitolada, louca, ficar enchendo o saco da minha contraparte divina toda hora. Mas eu percebo a minha energia querendo persegui-la energeticamente falando, sabe? Vibrando numa certa carência. Olha que coisa doida. E quem que tá, entre aspas, fugindo? Porque ela nem tá fugindo, ela só tá vivendo a vida dela. Ela, sabe? Olha que interessante. E aí o que eu percebi? Eu fui para essa energia para compreender como é que eu me porto nessa energia, as faltas que há em mim, e ela também foi para essa energia da indiferença para saber como eu me sentia quando eu fugia. A gente não troca de polaridades, a gente vai para a adaptação do que o outro sentiu para nós podermos compreendê-lo e até nos compreender melhor nesse processo também. Então não ocorre troca de polaridade, o que ocorre é uma troca de papel na dinâmica para cada um compreender melhor a perspectiva, o ponto de vista, aquilo que vivencia um do outro, tá bom? E é por isso que você pode ser uma divina feminina corredora e depois passar a ser uma divina feminina perseguidora, como foi o meu caso. E a sua chama gêmea pode ser um divino masculino perseguidor e passar a ser um divino masculino corredor em algum momento também. Então isso é interessante de nós mencionarmos, tá bom? Então, esse foi todo o vídeo, que pelo visto vai ficar enorme, mas é isso. Eu agradeço muito a sua presença e, bom, curta, comenta, compartilha. Manda esse vídeo para um amigo seu que sempre teve dúvida quanto à polaridade dele, nunca entendeu esse rolê, esse paranauê das polaridades. E no mais é isso. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite. E que a paz do Espírito Criador esteja com você, que Arcanjo Metatron, que foi o arcanjo que acende a velinha, te proteja e te guarde. Gratidão.